Chegamos à nossa última aula da série Blockchain para iniciantes. Foram vários encontros até aqui, onde a gente falou sobre a história, os fundamentos e os principais conceitos da tecnologia. E hoje é hora da gente fechar esse ciclo explorando um ponto essencial, que é a blockchain além do dinheiro. Então, nessa aula, nosso objetivo é abrir esse leque e mostrar como diferentes setores vêm usando a tecnologia blockchain para resolver problemas reais. Assim, vocês vão sair dessa série entendendo a base da blockchain e também com a visão mais ampla sobre as suas possibilidades. Bom, então, como a gente já sabe, a blockchain começou justamente ali pelo setor financeiro. Primeiro com o Bitcoin, que resolveu o problema de transferir valor pela internet sem depender de nenhum banco. Depois veio o Ethereum, que acrescentou os contratos inteligentes e abriu espaço para a criação de aplicativos descentralizados. Aí as stablecoins, que vieram para resolver o problema da volatilidade de preços, com os tokens lastreados em moedas estáveis, como por exemplo o dólar. E graças a isso, hoje em dia é possível a gente enviar dólares digitais pelo mundo todo, quase que de graça. Então, enquanto uma transferência internacional tradicional chega a custar 40, 100 dólares e demora dias para chegar no destino, enviar um dólar digital, um USDC, que é uma stablecoin lastreada no dólar, custa menos de 1 centavo e chega em poucos segundos. E isso fez, né, criar a base também do que é chamado de DeFi, que é o conjunto de aplicações financeiras descentralizadas. Então, aqui, a blockchain ela substituiu a infraestrutura cara e fragmentada ali dos bancos por uma camada global, aberta e completamente auditável. E aí, depois no setor financeiro, a blockchain ela mostrou o seu potencial em um outro campo cheio de ineficiências, que é esse campo aí da cadeia de suprimento. Mas como assim? Como que a blockchain resolve alguma coisa na cadeia de suprimentos? Então pense nesse exemplo, né? Não um exemplo, né? Pense em como os alimentos eles chegam até a nossa casa. Eu coloquei ali a imagem da maçãzinha e o processo ali da cadeia de suprimento da maçã, aquela coisinha redondinha em vermelho. Uma maçã, ela sai do produtor rural e ela vai para onde? Vai passar pelos distribuidores. Aí depois ela vai chegar aonde? No supermercado. E aí finalmente vai chegar até a nossa casa. No modelo tradicional, né, desse processo da cadeia de suprimento, cada elo aí da cadeia vai manter os seus próprios registros, muitas vezes em papel, dependendo do fornecedor, ou em sistemas completamente isolados um dos outros. E que problema isso cria? Se surge uma contaminação nessa maçã aí, encontrar a origem dessa contaminação vai levar semanas, porque é preciso pedir documento, né, a cada um desses participantes aí. A blockchain ela consegue mudar esse cenário. E não sou eu que estou falando, tá? Hoje em dia, empresas como, por exemplo, o Walmart implementaram sistemas baseados em blockchain para registrar cada etapa do processo. Então, quando um lote de alface, por exemplo, sai ali da fazenda, essa informação que ele saiu da fazenda, ela é registrada na blockchain. E aí, quando ela passa pela distribuidora, outro registro é adicionado na blockchain. E aí, no final, o consumidor ou o fiscal, ele vai conseguir rastrear todo o caminho desse alface aí em poucos segundos. E isso vai reduzir desperdício, vai aumentar a confiança nesse sistema e também proteger a saúde pública. Na indústria farmacêutica, por exemplo, a blockchain também vem combatendo a falsificação. Hoje em dia, medicamento falso é um problema bilionário. Não sei se vocês sabem disso. Então, quando você registra a origem e a movimentação de um remédio na blockchain, é possível você verificar se aquele frasco ali ele é genuíno antes mesmo dele ser vendido. Outro exemplo também é nas indústrias pesadas, de eletrônicos, na automobilísticas, indústria de mineração. A blockchain ela consegue garantir a origem ética dos insumos. Então, as empresas elas podem provar que não estão usando ali um mineral de áreas de conflito, por exemplo. Então, o diferencial da blockchain na cadeia de suprimentos é justamente esse: criar um registro compartilhado, imutável e que todo mundo consiga verificar. Um outro uso que vem sendo utilizado muito em blockchain é no campo da identidade e credenciais digitais. Hoje em dia, a gente depende de documentos físicos e uma base de dados centralizada para provar quem a gente é. E isso traz risco de falsificação, risco de perda, risco de vazamento de dados, todos esses riscos que a gente já está cansado de saber. E aí a blockchain ela consegue resolver isso.
E um exemplo que vem utilizando, que vai ser utilizado, não sei se já começou a utilizar, mas saiu algumas notícias dizendo que estava avançando é a União Europeia. A União Europeia, ela, de acordo com algumas informações, estavam avançando com a carteira de identidade digital baseada em blockchain. E aí o objetivo deles era justamente permitir que os cidadãos eles tenham um documento digital seguro, né, que pode ser usado para acessar serviços públicos, serviços privados, sem precisar entregar todos os seus dados pessoais. Que aí você compartilha apenas o necessário ali e o resto fica protegido. Outro exemplo, mais relacionado à credencial digital, é o MIT. O MIT, nos Estados Unidos, eles já estão emitindo certificados acadêmicos em blockchain. E para que isso? Porque isso vai evitar currículos falsos, vai facilitar a vida de recrutadores, que pode verificar ali a autenticidade do diploma em segundos. Porque hoje em dia, no método tradicional, muitas vezes é preciso você ligar para a instituição que emitiu aquele certificado, você precisa confiar naquele papel que pode ser falsificado, né? E o mesmo também vale ali para licenças profissionais e documentos de imigração. Então, imagina você cruzar uma fronteira ou ter que validar sua profissão em outro país sem depender de nenhum cartório. Com a blockchain, a prova de autenticidade ela é registrada publicamente. Então, o diferencial aqui nesse campo da identidade e credenciais digitais é justamente a imutabilidade e a portabilidade desses documentos. Então, enquanto a base de dados governamentais ou a base de dados universitárias podem ser hackeadas, podem ser manipuladas, falsificadas, uma credencial em blockchain ela é incorruptível e ela é verificável em qualquer lugar do mundo. Inclusive, eu trouxe essa notícia aí que saiu recentemente, inclusive, dizendo que o Brasil já tem mais de 33 milhões de identidades validadas em blockchain. E aí, nesse caso, como eu disse, né, eles estão usando a blockchain justamente para garantir a imutabilidade dos dados. Bom, então a blockchain também trouxe novas formas de pensar sobre coordenação social e governança. No modelo tradicional, as decisões coletivas, elas exigem instituições intermediárias, os partidos políticos, os governos, os cartórios. E tudo isso aí concentra o quê? Poder e cria burocracias. Aí a gente entra no campo das DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas, que foi uma área de organização, de coordenação social que a blockchain criou. Né? Graças à blockchain foi possível criar essa nova área de coordenação. Né? Basicamente, as DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas, elas oferecem uma alternativa de coordenação social sem precisar de uma hierarquia central. Por quê? Como que isso acontece? Porque as DAOs, quando elas criam as suas instituições, as regras daquela instituição é programada em contrato inteligente e as decisões são tomadas por meio de votação direta dos membros. Então, hoje em dia, boa parte dos projetos construídos em blockchain são coordenados via DAOs. Tá? Então, normalmente, quando uma empresa vai abrir um projeto, uma empresa ali no blockchain, a Uniswap da vida, eles são uma DAO. Eles são coordenados através de uma DAO. Regras são escritas no código do contrato inteligente e toda vez que tiver que tomar uma decisão ali, as decisões são tomadas através de votação direta dos membros. Já no setor público ali, alguns países já vêm testando votação eletrônica em blockchain. Para que isso? Para garantir, né, para aumentar a transparência dessas votações, porque cada voto registrado na blockchain ele é público, porque ele está ali no livro público, que é impossível de ser adulterado. Tá? O outro uso também está na distribuição de benefícios sociais. Então, o Programa Mundial de Alimentos ali da ONU usou a blockchain para entregar ajuda financeira aos refugiados sírios. Então, em vez dele ter que passar por bancos, ter que passar por ONGs, cada beneficiário recebeu diretamente um crédito digital, que era rastreável e auditável. Isso reduziu custos e garantiu também que o recurso chegasse a quem realmente precisava, sem precisar de passar por vários intermediários até chegar àquela pessoa ali. Já na cultura digital, né, ela vem sendo transformada com os NFTs, que são os Non-Fungible Tokens.
que usa aquele padrão de token que eu falei na última aula, que é o RC721. Mas que problema que um NFT resolve? Vocês já devem ter escutado NFT por aí, porque já teve um boom dos NFTs. Os NFTs são propriedade digital, né, totalmente segura e auditável em blockchain. Mas o que um NFT, esse token RC721, resolve? O que um NFT resolve para o mundo? Pensa assim, no mundo físico, quando você compra a propriedade de alguma coisa, né, é muito simples, você comprou, é seu. Eu comprei uma obra de arte ali, e aquela obra de arte é minha, eu que comprei. Só que no mundo digital, qualquer arquivo ele pode ser copiado. Ele pode ser copiado infinitamente. E não tem como você provar a propriedade única de alguma coisa digital. Sendo que você pode ir lá e fazer um copia e cola. Os NFTs, eles resolvem isso, né, criando tokens únicos daquele arquivo original, e ele é registrado em blockchain. Entendeu? E isso prova a autenticidade ali daquela obra. Então, cada arquivo pode ser criado, pode ser registrado em forma de token, e esse token ele é único. E ele está registrado ali na blockchain. E aí, a blockchain ela também foi abrindo, né, novos modelos de remuneração e direitos autorais para os artistas, porque imagine então um artista que lança uma música em formato de NFT, né? Ele registra a música dele em um contrato inteligente 721, RC 721. O que ele pode escrever naquele contrato ali? Que toda vez que ele vender aquela música, que aquele NFT foi transferido para outra pessoa, ele vai receber um royalty. Ele pode colocar essas regras no contrato. Toda vez que a minha música ela for vendida de uma pessoa para outra, eu vou receber uma taxinha ali dessa venda, tá? Então, os artistas eles podem colocar essas regras de receber automaticamente royalty, tá, programados ali nos contratos inteligentes a cada revenda. E isso aí é impossível no modelo tradicional, no âmbito da música ali, né? Porque os artistas eles dependem das gravadoras, eles dependem das plataformas centralizadas que ficam com boa parte ali da receita deles, tá? E aí, uma outra evolução que a gente fala muito também são nos NFTs utilitários, porque os NFTs eles podem ser utilizados para diversos casos de uso. E um outro caso muito falado no âmbito de cultura digital ali são os utilitários, que são usados para identidade digital, né, e acesso à comunidade exclusiva e itens de jogos on-chain. Tá? Então, a lógica desse cenário aqui é justamente criar propriedade que é comprovável da pessoa em um ambiente que é digital. As redes sociais e os jogos também são um campo que vem passando por transformações. Então, se você pensa nas redes sociais, né, no modelo tradicional, as nossas interações sociais, elas acontecem em plataformas centralizadas, no Instagram, no WhatsApp, no X. E aí essas empresas, elas controlam aqueles dados, né, elas ficam definindo regras ali de moderação, elas podem excluir o perfil, seu perfil, sei lá, o perfil de alguém de um dia para o outro, sem nem te avisar, né? É como se todo o seu histórico ali de conexões naquelas redes e todo o seu conteúdo pertencesse àquela plataforma, não pertence a você. Aí a blockchain ela já mostra um outro caminho para esse cenário aí. Um exemplo disso é a Farcaster, que é um protocolo social descentralizado. No Farcaster, a identidade do usuário ela é registrada na blockchain e pertence ao usuário, não ao aplicativo. Então, se um aplicativo que foi construído sobre o protocolo do Farcaster simplesmente sair do ar, o perfil do usuário ali, os seguidores daquela pessoa, né, e as publicações que ela fez continuam existindo. E aí podem ser acessados de outro aplicativo, conectado àquela mesma rede ali. É o oposto das plataformas fechadas. Então aqui a audiência ela é realmente sua e ela pode ser transportada entre diferentes aplicativos. Nos jogos on-chain, a lógica é muito similar. Né? Nos jogos tradicionais, quando você compra uma skin ou quando você compra um item especial ali, na prática você não está comprando nada, você está alugando. Porque se a empresa desligar o servidor, você perde tudo. Já nos jogos de blockchain, como por exemplo Pirate Nation, cada item do jogo ali é um token de blockchain.
É uma propriedade real e verificável do jogador. Cada item é um token, esse token é de propriedade do jogador. Os modelos de play to earn, né, que já sofreu várias críticas, mas mesmo assim mostrou o potencial de criar novas economias digitais, onde o tempo que o jogador gasta ali jogando pode gerar algum tipo de valor real. E aí o diferencial nesse cenário de social e gaming que eu coloquei aqui é justamente a portabilidade, né, desses tokens, desses itens e do seu próprio perfil e a permanência. Então, identidades, itens e as comunidades, elas deixam de ficar presas a uma empresa, né, e passa a ser parte de uma infraestrutura aberta, onde o usuário é o verdadeiro dono. A ciência e o impacto social também, né, encontraram na blockchain uma ferramenta para repensar modelos tradicionais. Então, se a gente pensar ali no DeSci, né, vamos começar pelo DeSci, que é a ciência descentralizada. Hoje em dia, grande parte da produção científica está concentrada nas editoras, né, que ficam cobrando caro ali para publicar artigos, restringem o acesso a quem pode pagar, e isso cria várias barreiras, né, atrasa a colaboração, limita a circulação do conhecimento. E aí, com a blockchain, os registros de pesquisas, eles podem ser publicados em uma rede aberta, com uma prova de autoria imutável. E aí o pesquisador, ele ganha reconhecimento garantido pelo seu trabalho e os outros podem simplesmente colaborar sem depender de nenhum intermediário. Então é uma ciência global que é acessível e verificável para todo mundo. Já no campo ambiental, a gente tem um avanço do ReFi, que são as finanças regenerativas, né? Os mercados de carbono, por exemplo, eles sempre enfrentaram o problema da falta de transparência, né, os créditos que são contados 2 vezes, a falta de rastreabilidade, né, fraudes nesse mercado. Então a gente tem um protocolo como o Tucan, que basicamente tokeniza crédito de carbono, aí transforma cada unidade desse crédito em um ativo on-chain que pode ser auditado publicamente. E o que que significa? Significa que qualquer pessoa pode ir lá e verificar se aquele crédito ali é real, se aquele crédito é único e de fato representa um impacto ambiental positivo. A gente tem também o DePIN, né, que é a infraestrutura física descentralizada, né? E aí um exemplo que eu posso trazer do DePIN é a Helium Network, né, que permite que qualquer pessoa instale pequenas antenas ali na sua casa e seja recompensada em tokens por estar fornecendo ali conectividade para a rede. E aí o resultado disso aí é uma rede ali de telecomunicações construídas coletivamente sem depender de apenas de grandes operadoras, tá? Beleza, então o que une todos esses exemplos aí que eu dei, DeSci, ReFi e DePIN, é que a blockchain ela substitui, né, os sistemas centralizados, os sistemas opacos, né, por registros totalmente auditáveis, por incentivos claros ali e uma coordenação global. Então, é a tecnologia oferecendo novos caminhos para a ciência mais aberta, impacto ambiental positivo, mais transparente, né, no caso, e infraestrutura realmente colaborativa. A gente tem também o cruzamento aí entre blockchain e inteligência artificial, que ainda é recente, mas cheio de potencial. Então, hoje em dia, a inteligência artificial ela enfrenta 3 grandes problemas, né? O primeiro problema, o poder de treinar grandes modelos está concentrado em algumas big techs, porque exige supercomputadores caríssimos para fazer um modelo funcionar. E aí a gente tem o protocolo como o Jensen, que usa a blockchain para coordenar redes descentralizadas de máquinas. E aí isso permite que qualquer pessoa contribua com o poder de processamento e seja remunerada de forma transparente. O segundo problema é que tem a questão dos dados usados para treinar esses modelos aí. Muitos dos criadores, eles não recebem nada, né, quando as suas obras são usadas para ficar treinando os modelos de AI. E aí, com a blockchain, é possível registrar um datasets e vincular pagamento automático ao seu uso. E aí, eu coloquei o exemplo do Story Protocol, que é um protocolo que faz exatamente isso. Ele remunera os criadores sempre que o seu conteúdo for utilizado.
E aí, por fim, o problema dos deepfakes, né? Que esse aí a gente já está cansado de saber, que é o problema da autenticidade. Então, aqui a blockchain ela atua como um registro confiável e verificável se uma imagem, um vídeo ou um documento ele é realmente original, tá? E, por fim, os mercados de previsão centralizados, né? Que são um outro caso de uso em ascendência em blockchain. O Polymarket, não sei se vocês já ouviram falar desse mercado, tá? Mas basicamente ele permite que qualquer pessoa aposte em eventos futuros, como por exemplo, quem que vai vencer a próxima eleição do Brasil? Quanto que vai ser a próxima inflação, né? Quando que um foguete ele vai ser lançado? Aí essa plataforma permite você apostar, tá, em eventos futuros. Mas por que que isso é relevante, né, além da especulação para ganhar dinheiro quando a gente ganhar a nossa aposta? Porque esses mercados aí, eles funcionam como se fossem mecanismos de inteligência coletiva. Então, quando milhares de pessoas estão colocando seu dinheiro ali nas previsões, o preço resultante, ele reflete uma probabilidade agregada, muitas vezes mais precisa do que pesquisas de opinião. Porque no modelo tradicional ali, as previsões, elas dependem de institutos, né, de especialistas que podem ter vieses, né, pode ter erros também. Já a blockchain permite um mercado totalmente aberto, sem vieses, transparente e global, né, onde cada transação é registrada e qualquer pessoa pode participar. Então, quando a gente olha, né, esse panorama aí, o que fica claro é que a blockchain ela deixou de ser usada apenas para moeda digital e se tornou uma infraestrutura de confiança para diversas áreas. Beleza, mas por que que eu vou escolher a blockchain em vez de escolher os métodos tradicionais? Porque ela está resolvendo ali um problema que atravessa todos os setores. Qual que é esse problema? O problema da confiança. Bancos, os cartórios, os governos, as corporações, elas sempre foram intermediários da confiança. Só que eles são lentos, eles são caros, eles são frágeis, né? E também sujeitos à corrupção. Aí a blockchain ela oferece essa nova camada aí, com registros imutáveis, com registros acessíveis globalmente, que isso é um ponto muito importante da blockchain, com regras programáveis, né, que se cumprem sozinha, e isso acaba criando mais eficiência, reduz custos e também dá o poder de volta às pessoas. Então aqui a gente finaliza a nossa série Blockchain para iniciantes. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha contribuído para clarear os conceitos da tecnologia, né, mostrar as possibilidades e principalmente para despertar em vocês a vontade de explorar ainda mais esse universo. Então, se vocês quiserem dar o próximo passo e aprender de forma mais estruturada, fica o convite para participar do próximo bloco do Let's Co-Create, que é um programa educacional de 8 semanas, onde vocês vão aprender os fundamentos na prática e co-criar projetos em grupo. Tá? Então é a oportunidade de sair da teoria e colocar a mão na massa ali e também se conectar com as pessoas que também acreditam nesse novo ecossistema. As inscrições para esse próximo bloco já estão abertas. Basta vocês escanear o QR Code aí da tela e garantir a sua vaga. Obrigada, então, novamente, por me acompanhar até aqui. Foi um prazer compartilhar esse caminho com vocês. Eu espero ver vocês na nossa próxima jornada. Zero paralelo, vem com a gente explorar um mundo sem fronteiras pra sonhar. Bitcoin na veia, cripto no ar, zero